Olá, estamos aqui para mais uma palavra e reflexão nas pegadas da unidade. Espero que você e sua família estejam em paz e com muita saúde. Então aproveita, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aí no sininho e assim você vai receber as notificações das nossas mensagens e daquilo que estamos fazendo, ok? Nessa jornada que estamos fazendo, seguindo as pegadas da unidade, podemos perceber o quanto a Trindade tem nos ensinado acerca de um assunto que a ela, a Trindade, é um assunto muito precioso esse. Então, peçamos ao Espírito Santo que alargue o nosso coração e o nosso entendimento para perceber o quanto precisamos seguir essas pegadas. Senhor Espírito Santo, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, porque tu és aquele que prescruta o nosso coração, tu és aquele que tem o poder de alargar o nosso entendimento, de alargar as tendas do nosso coração e de colocar em nós a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a compreender a necessidade, o quanto precisamos de andar nas pegadas da unidade. Assim seja. Amém. Que bom. Bom, nós aprendemos desde cedo que a unidade na Trindade ela não é apenas um exemplo a ser seguido, mas ela é, sobretudo, a base sobre a qual se sustenta o reino dos céus e sobre a qual está estabelecida a igreja. E, consequentemente, também onde se dá a unidade do corpo de Cristo. Então, a relevância desse assunto é muito grande. Falarmos sobre unidade, é estarmos falando daquilo que a Trindade tem para nós, se mostrando não como apenas um exemplo a ser seguido, mas como aquilo que é a base, que sustenta o reino dos céus. Ele se sustenta, ele está sustentado, ele está posto sobre a unidade da Trindade, e assim deve ser também com a igreja e aquilo que é o corpo de Cristo. Então, sem unidade, é impossível nós entrarmos no mistério da Trindade. Não tem como. Se nós estamos falando que a unidade sustenta a Trindade, nós temos que entender que é impossível nós entrarmos nesse mistério se nós não tivermos a unidade. E ao mesmo tempo também é impossível de manifestar o reino de Deus sobre a face da terra se nós não entendermos a respeito da unidade. Então, sem unidade não há avivamento. Sem unidade não há uma visão clara daquilo que a igreja tem que fazer, daquilo que é o propósito de Deus. Então, sem unidade, a visão sempre estará distorcida, embaçada. Sem unidade não há paz e sem unidade não há experiência de amor. Então, quando nós imaginamos a falta que a unidade traz, e traz com ela todas essas consequências. Quem usa óculos, por exemplo, sabe o quanto que é ruim você conduzir um veículo, você andar estando com as lentes embaçadas, riscadas, sujas, você não consegue se locomover no caminho correto. Assim funciona também, por exemplo, com o motociclista, Quem é motociclista aí sabe disso. Você está com a viseira embaçada, suja, arriscada, primeira tendência a fazer é levantar a viseira, para que você clareie a visão, Mas o que nós queremos chamar a atenção é isso, que sem unidade a nossa visão fica distorcida, ela fica embaçada e ela não nos permite, a ausência da unidade não nos permite caminhar no sentido certo, no caminho correto, que nós sabemos que é desejo da Trindade para nós. Bom, nós também sabemos que sempre que o reino do inimigo avança, ele avança através de brechas, de rachaduras feitas na unidade. Então, sempre que há rachaduras na unidade, sempre que há brechas, o reino do inimigo avança por ali.
Assim foi, né? Desde a época de Israel, na divisão dos reinos, né? Na separação que ali houve, nas múltiplas divisões e rachaduras que existem, né, na história da igreja e até hoje ocorrem ainda. Nós podemos perceber isso, né? Essas brechas abertas, trazendo consequências de divisão nas famílias, né? Nos grupos, enfim, em múltiplos espaços, em muitos lugares, né? Em que a unidade é deixada de lado, ou que ela tem, né? Ou que ela é rompida, nós abrimos brechas para a tragédia da divisão. E com isso se traz dores, e com isso se traz amarguras, com isso se traz ressentimentos e uma série de coisas que nós também já conhecemos e já conversamos bastante por aqui. Mas perceba, sabendo que a unidade ela é a base do reino e ela garante o avanço do reino sobre a face da terra. Sabendo que as portas do inferno elas não prevalecem quando a igreja marcha unida contra ela. Elas não prevalecem. Sabendo que nós temos tudo isso, né, ao nosso desfavor, ou seja, não levar em conta a unidade proporciona o retardo do avançar do reino de Deus, proporciona que ao avançarmos sobre as portas do inferno, elas acabam prevalecendo porque a igreja não está unida, nós não estamos unidos. Então, sabendo disso, né, o que nós estamos esperando para fechar essa brecha, né, esses rompimentos que a desunião trouxe? O que estamos esperando? O que falta em nós para tomarmos esse assunto como um assunto de extrema relevância e seriedade? Fechar as brechas causadas pela falta de unidade. Bom, por que a gente ainda começa, né, e continua, na verdade, discutindo sofismas, né, com argumentos humanos, meramente para quê? Né? Para tentar fazer valer o meu pensamento. Né? Trazemos princípios administrativos, trazemos discussões lógicas, né, mundanas, do padrão do mundo, para dentro da igreja, para dentro dos nossos relacionamentos, para quê? Para tentar firmar, né, o meu pensamento. Estou certo, estou sempre certo, né? E o que diverge de mim está errado e, portanto, é meu inimigo. Isso não pode mais continuar, isso não pode mais ser assim, porque isso está fazendo retardar, né, o avanço do reino de Deus e trazendo sérias consequências, né, para o povo de Deus e para aqueles também que esperam a manifestação dos filhos de Deus. A unidade também representa isso. Então, por que nós estamos perdendo tempo? Olha que interessante. Quando nós olhamos para a reconstrução, né, do templo em Jerusalém, uma vez mais a gente consegue diagnosticar e ver ali presente como que o coração do homem é inclinado ao mal. Né? Como a gente já percebe e já leu isso lá no Gênesis propriamente. Né? Em dizer que o homem tem o seu coração constantemente inclinado ao mal. Vamos ver como é que se deu, né, essa questão lá nos dias de Ciro, né, aquilo que Esdras narra para nós. Então vejamos, lá em Esdras 1, do 1 ao 3, diz assim, olha: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós e de todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, depois disso, né, uma série de coisas foram feitas para se organizar essa caravana e preparar os bens, os materiais que eram necessários para a reconstrução do templo. E ao final lá, né, de 7 meses, está escrito o seguinte, né? E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um homem em Jerusalém.
Vou repetir. Ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Percebam, né, o espírito de unidade que estava ali presente. E lá chegando, né, empreenderam a reconstrução do templo imediatamente. E lógico, né, que aqueles que estavam ali na terra, né, os samaritanos, as outras gentes, vamos dizer assim, é esse que o texto diz, né, as gentes da terra, os adversários estavam lá, e ao começarem a assistir, né, toda aquela movimentação de unidade, chegando ali para a reconstrução do templo, e para se estabelecer ali a casa de Deus novamente, então eles se oferecem para ajudar na reconstrução do templo. E é interessante isso aqui, olha. Então, eles têm a sua oferta, né, recusada por Israel, foi recusada a ajuda oferecida por eles. Então, os agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma carta, acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabel e outros seus companheiros escreveram a carta. Estava escrita em caracteres aramaicos e na língua citraca. Gente, essa carta, ela vai chegar ao fim, né? Lá na época já então com Artaxerxes, depois de lida a cópia da carta do rei, perante Reum, Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armadas os forçaram a parar a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dário. Percebam, gente, que o inimigo, ele não dá sossego. Então estava ali a Trindade, agindo, né, enchendo o coração de Ciro, trabalhando com a vida de Ciro, o desejo de fazer a vontade do Senhor. Para quê? Para dar liberdade aos cativos, permitir que eles retornassem a Jerusalém, reconstruíssem o templo. Tem lá os samaritanos, então, oferecendo a sua força de trabalho. Essa força de trabalho é recusada. E aí o que acontece? Começam a trabalhar. O inimigo começa a trabalhar diuturnamente para deter o avanço da obra, para deter o trabalho, fazer cessar a reconstrução. Aqueles homens chegaram ali, como nós lemos, né, como se fossem um só homem, unidos, né, um espírito de unidade, como quem diz, nós estamos aqui juntos para fazer isso que o Senhor nos pediu para fazer, nos mandou fazer. Mas o inimigo, sorrateiramente, né, ardilosamente, faz o quê? Trabalha diuturnamente para que a obra seja cessada. Desanimando o povo. Criando confusão. Escrevendo cartas para o rei. Até o ponto em que a obra ela é totalmente paralisada. E por assim fica por muito tempo. Percebam que passaram mais 2 reis para no 3º rei, então, a obra ser retomada e levada adiante. Percebam, gente, olha, irmãos, o inimigo não perde tempo como nós muitas vezes perdemos. Ele não perde tempo. Ao ver o seu reino ameaçado, não é verdade? O inimigo estava vendo o seu reino ameaçado. Opa, espera aí. Eles estão voltando, eles vão reconstruir o templo, a casa de Deus vai ser restabelecida, o poder desse povo volta. Não, nós temos que acabar com isso. Sorrateiramente vão, criam um motivo, ou seja, oferecem a sua força de trabalho, e lógico que essa força de trabalho é recusada porque são adversários,
são inimigos, ou seja, eles criam um fato, um argumento para dizer, tá bom, então já que vocês não querem que eu trabalhe com vocês, eu vou trabalhar para derrubar, né, essa unidade de vocês. E ele consegue. Então nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a enxergar melhor as artimanhas do inimigo. O que ele tem feito sorrateiramente no meio de nós para desmontar as suas estratégias e causar divisão, desunião entre nós. Então essas artimanhas, elas precisam ser desmanteladas. As estratégias do inimigo, né, precisam ser desmanteladas. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a entender, a enxergar, a ver quais são essas artimanhas, quais são as estratégias dele para causar divisão no nosso meio, para trazer desunião entre nós. Por que isso? Porque o inimigo sabe que, uma vez nos desarticulando da unidade, uma vez nos dividindo, uma vez nos desunindo, a obra para, o reino não avança e ele ganha espaço com isso. Nós precisamos que o Espírito Santo nos faça perceber melhor essas coisas. Agora, Jesus nos deixa uma mensagem muito interessante, e nós podemos dizer que é uma das pegadas da unidade também, que Jesus deixa para nós no evento em que culminou com a cura, né, de um endemoniado cego e surdo. Endemoniado, cego e surdo. Né? Esse evento é uma deixa. Ele é mais uma pegada que o Senhor deixa para nós em relação à unidade. Então, inicialmente a gente vai ler a narrativa da discussão toda. Ela se passa num sábado, discutia-se a colheita das espigas por Jesus e seus discípulos em função da fome que estavam ali naquele momento. Né? A questão se agrava, eles vão à sinagoga, a discussão entra num outro nível, ela continua, mas ela culmina, né, inclusive na conspiração da morte de Jesus, porque Jesus vai ali então na sinagoga e cura aquele homem da mão ressequida. Então os fariseus culminam então numa conspiração, olha, num desejo, né, de tirar a vida de Jesus. E saindo dali, a narrativa, né, continua dizendo o seguinte, que Jesus então se afastou dali, né, muitos o seguiram, né, foram atrás de Jesus e ele curou a todos. Olha que interessante, gente. Vamos ver o que Mateus registrou sobre isso. Ele diz o seguinte, olha. Está lá em Mateus 12, né? 22 ao 28. Então ele diz assim. Então, trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus a vós. Que palavra, gente, maravilhosa. Então a gente percebe na dinâmica dessa narrativa, né, desse evento de cura, uma pegada da unidade. Essa cura parece que chama a atenção mais do que anterior aos fariseus, né?
Não sei porque isso chamou mais a atenção deles. O endemoniado, cego e surdo, né? Então muitas vezes a gente fica assim indignado com os fariseus, né? A gente fica assim bravo com eles, né? Indignado, né? Usamos essa expressão muitas vezes, né? Inclusive de maneira pejorativa muitas vezes com as pessoas, seu fariseu, né? Mas graças a Deus por eles, né? Graças a Deus pelos fariseus, porque todas as vezes que eles questionam Jesus, todas as vezes que eles entram numa discussão com Jesus, Jesus derrama a sua graça e nos ensina algo maravilhoso, nos traz coisas preciosíssimas acerca do reino de Deus. Não é verdade? Se na questão da colheita, né, Jesus usa daquela situação de que não poderiam ter colhido no sábado, tal, né? Jesus usa no final para dizer o seguinte: olha, vocês não aprenderam nada, né? Ou vocês não sabem que está escrito que eu quero misericórdia e não holocausto. Que coisa preciosíssima. Deus quer misericórdia. Deus é misericórdia. E aqui não é diferente. Olha que preciosidade de ensino Jesus nos traz por conta do quê? Por conta de uma questão levantada pelos fariseus. Porque Jesus está dizendo o seguinte, ele falou o seguinte: olha, percebam, né? O que mais nós podemos dizer acerca da unidade, da necessidade de sermos unidos para que o reino avance, para que o reino prospere? Ele está dizendo o seguinte para nós: olha, se não tiver unidade, o reino fica deserto. Se não tiver unidade, a cidade não subsistirá a quem? Ao ataque do inimigo, lógico. A casa não subsistirá ao ataque do inimigo. E nós podemos usar a casa, né, como conceito amplo, né, de família. Então, irmãos, o que mais nós estamos esperando para sermos não só propagadores da unidade, mas sermos efetivamente um povo que não só prega a unidade, mas que pratica a unidade? Porque a divisão põe em risco o reino, a cidade e a família. Então, o que mais nós podemos falar? O que nós não entendemos ainda sobre a importância da unidade e do impacto que ela traz no reino do inimigo? Porque quando nós estamos unidos, nós não apenas preservamos, né, ou mantemos a marcha do reino de Deus, o avançar dele, mas nós também, quando estamos unidos, nós trazemos um estrago, um impacto no reino do inimigo. Porque nós colocamos por terra os sofismas, os nossos pensamentos egoístas, nós colocamos por terra tudo aquilo que o inimigo diuturnamente faz para nos desestimular, para nos desanimar na continuidade da obra, da construção do reino e do avançar dele sobre a face da terra. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Se tem algo, se há uma divergência entre você e um outro irmão e uma outra irmã, se há essa divergência, não debata com ele. A gente tem visto muitas coisas tristes. Muitas coisas sendo faladas, escritas, divulgadas nas redes sociais. Não faça isso. Se há algo divergente entre você e o seu irmão, se há algo que você quer debater com ele, não debata. Se algo dentro de você está dizendo, fale, exponha, conteste, mostre para o mundo a sua posição, não faça isso. Mas preste atenção. Vá até o teu irmão e ore com ele. E ore com ele. Seja humilde. Ore com ele.
Exponha o seu pensamento para Ele. É com Ele que você deve buscar unidade. Porque cada vez que você debate com um irmão, quer numa reunião, quer num encontro amplo, nas redes sociais, você não está conquistando o coração do seu irmão e você não está fazendo avançar o reino de Deus. Você está abrindo brechas na unidade e você está dando munição para que o inimigo consiga fazer o reino dele avançar. Você está dando sustentação para que as portas do inferno permaneçam mais firmes e prevaleçam contra a igreja. Então não debata. Não debata. Vá lá, vá até ele e ore com ele. E o Espírito Santo, com certeza, os fará encontrar o ponto da unidade. É ele que fará isso. É ele que fará isso. Então, meus queridos, sigamos aquilo que Paulo já lá em Efésios deixou para nós. Peçamos ao Espírito Santo, tenhamos humildade, tenhamos mansidão, muita paciência, que possamos nos suportar uns aos outros em amor, procurando manter firme, cuidadosamente, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Assim seja. Amém.